Oração da beleza. A oração da beleza é concebida para nos dar poder para transcender o que vemos na nossa vida. E aí vai ela. A beleza com a qual vivo. A beleza já existe. A beleza através da qual vivo. Permite que a beleza desempenhe um papel nas nossas vidas para além das aparências. A beleza sobre a qual baseio a minha vida. O convite para a beleza se torna uma fundação. A arte de poetizar. A arte de poetizar é embalar as palavras entre o pensamento e a emoção e depois aconchegá-las em uma folha de papel. Do livro Lapidar o Ser, publicado em 1998, de minha autoria. Agora eu vou falar para vocês sobre o gosto por aprender e ensinar. É o meu mais recente livro, publicado em novembro de 2021. E a partir dele, vou compartilhar os trabalhos de final de curso, do tempo que eu frequentei as universidades, para o curso de graduação, a especialização e o mestrado. Em geral, o ser humano adora acumular coisas. Armários vão ficando cheios de coisas sem utilidade. A poeira se acumula e as traças fazem a festa. Nem sempre nos damos conta que precisamos abrir mão de algumas coisas para dar espaço para as coisas novas. Com a nossa mente também acontece assim. Com o passar do tempo, vamos acumulando ideias, opiniões, julgamentos que obstruem o nosso pensamento e que acaba comprometendo o nosso aprendizado e a evolução pessoal. Então fica aí o convite. Esvazie-se. É preciso abrir a mente. Esvaziar a mente de ideias antiquadas, para que assim novos conceitos possam ser observados e aprendidos. Estamos cercados de informações por todos os lados. Todos os dias podemos aprender coisas novas e deletar as velhas sem utilidades, que não agregam valor nenhum aos novos aprendizados. Um mestre chinês e a xícara de chá, para aprendermos a esvaziar a mente. Muitas pessoas até conhecem essa história de Nan Yin, um mestre zen chinês que viveu na era Meiji, de 1868 a 1912. Um belo dia, um professor universitário foi visitar o mestre, porque ele estava intrigado com a influência que esse mestre exercia nos jovens e a forma como ele era admirado por sua sabedoria, sensatez, paciência e simplicidade. Durante a conversa, o professor interrompia o mestre com frequência para impor suas convicções, mostrando sua incapacidade de ouvir e aprender as sábias lições que o mestre Nan Yin tentava passar através de sua experiência. Neste momento, o mestre ofereceu-lhe um café e o serviu com toda a calma do mundo.
E mesmo após a xícara estar cheia, o mestre continuou derramando o chá sobre a xícara. O professor não se conteve. Ô mestre, por acaso o senhor não percebeu que a xícara está completamente cheia e que não cabe mais nem uma gota? O mestre então parou de derramar o chá sobre a xícara e disse calmamente: assim como esta xícara, o senhor está cheio de opiniões e conceitos pré-estabelecidos. Desta forma, como vai entrar um novo conhecimento? Como poderei lhe dar novas ideias e perspectivas se você não tem espaço para elas? Em seguida, o mestre fez uma pausa por um breve momento e disse-lhe, com um olhar compreensivo, porém firme: se você realmente busca ter conhecimento com constância, então tem que esvaziar sempre a sua xícara. O professor olhou o mestre e só então percebeu a veracidade que havia naquelas sábias palavras. E aí? E você? Está preparado para esvaziar a sua xícara? Está preparado para esvaziar a sua mente? Vamos agora para um momento relax, momento de esvaziar a mente. Convido todos a levantarem de suas cadeiras. Estiquem os braços para o lado, para cima, para frente. Estica, alonga. Nesse movimento para o lado, para cima e para frente. Coloca agora os braços na cintura. Vai para um lado e para outro. Movimenta o corpo e leva a cabeça junto. Movimenta o pescoço para cima e para baixo. Não pense em nada. Movimento para cima e para baixo. Agora, sentar com a coluna ereta e os pés tocando o chão. Vamos fazer brevemente um exercício de respiração. Inspira profundamente. Solta lentamente. Concentra somente na respiração. Inspira profundamente. Solta lentamente. Vamos para mais uma. Inspira. Expira lentamente.
Um exercício que pode ser realizado todos os dias, em diversos períodos do seu trabalho, da volta para casa, para esvaziar a sua mente. Vamos à introdução ao tema do livro O Gosto por Aprender e Ensinar. É sobre a formação profissional e como ocorreu a trajetória acadêmica, desde a graduação até o mestrado. As abordagens teórico-metodológicas, o lugar de onde eu falo e os objetos de estudo, junto com os caminhos percorridos, os desafios enfrentados e a vivência profissional na sala de aula, nas escolas. Isso traz o que está descrito também nas tendências da BNCC para o século XXI, segundo o MEC. E por que falar sobre isso? Porque a sociedade contemporânea impõe um outro olhar no que se refere à educação. O que e para que aprender, o como ensinar e avaliar o aprendizado. O que a Base Nacional Comum Curricular nos traz é que devemos garantir a formação integral dos indivíduos, formar cidadãos mais críticos com capacidades diversas do tipo aprender a aprender, resolver problemas, autonomia para a tomada de decisões, trabalhar em equipe, respeitar o outro, o pluralismo de ideias e ter a capacidade de argumentar e defender o seu ponto de vista. A BNCC para o século XXI fala da formação de cidadãos, que esses cidadãos devem ser críticos, criativos, participativos, responsáveis, capazes de se comunicar, lidar com as emoções, propor soluções para problemas. As 10 competências gerais da BNCC: conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania. Dentre as 10 competências, quero destacar 4 que são bem evidenciadas no tema central do livro, O Gosto por Aprender e Ensinar. Dentre elas, o conhecimento, o repertório cultural, a cultura digital, trabalho e projeto de vida. A primeira competência, número 1, conhecimento. É preciso valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
E a número 3, repertório cultural. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. A número 5, a cultura digital. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo, claro, as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimento, resolver problemas e exercer o protagonismo e a autoria na vida pessoal e coletiva. Trabalho e projeto de vida. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. As competências gerais da BNCC são consideradas fundamentais para a formação dos nossos estudantes. Penso também que, nesse sentido, todos os que trabalham no campo da educação precisam estar atentos a essas competências, não só para a formação dos estudantes, mas para a formação de professores, inclusive. E aqui nós temos os artigos 62 e 63 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, de 1996, e a Lei 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprovou o Plano Nacional de Educação, que garantem essa formação aos profissionais, aos professores da educação básica. Isso quer dizer também que é preciso reestruturar não só a educação básica, mas a educação universitária, porque os professores, para terem essa formação adequada para atender as demandas dos nossos jovens do século XXI, é necessário esse compromisso, esse comprometimento de uma formação adequada para professores. Por isso que volto a repetir, se as demandas da sociedade atual para a formação de cidadãos críticos, criativos, participativos, responsáveis, capazes de se comunicar, de lidar com as próprias emoções e ainda de propor soluções para os problemas, todos que estão no campo da educação necessariamente precisam se atualizar. Os profissionais da educação precisam entrar no mesmo movimento, com cursos atualizados da graduação, as licenciaturas, até o doutorado, e a formação continuada também atualizada. Assim como os professores precisam ser valorizados e motivados a buscar o autodesenvolvimento profissional. Percebam o título do meu TCC na minha graduação em Geografia. Eu escolhi o título A Geografia Cultural Local nas séries finais do ensino fundamental. Por quê?
Isso lá em 2004. Eu já tinha essa percepção de que é preciso valorizar a cultura de um povo, a cultura local. E esses ensinamentos precisam ser colocados já lá no ensino fundamental. Plantar essas sementes nos mais jovens, nas crianças. Então vamos lá, o presente trabalho atende às exigências para a conclusão do curso de licenciatura plena em Geografia. É um estudo para entender e argumentar sobre a importância da geografia cultural local nas séries finais do ensino fundamental. A motivação foi o reconhecimento de que a geografia cultural local é importante no ensino fundamental e contribui para a formação da cidadania. Num trabalho de conclusão de curso, é fundamental especificar objetivos. E os nossos, nessa pesquisa, buscar fundamentos epistemológicos na antropologia e na geografia para analisar a importância de ensinar nas séries finais do ensino fundamental a geografia cultural de um lugar e a sua possível contribuição na formação da cidadania. Metodologia utilizada: pesquisa bibliográfica, coleta de dados empíricos, coleta de informações em órgãos públicos, contato informal com pessoas residentes no município, informações catalogadas a partir de eventos culturais. Revisão bibliográfica: os conceitos de cultura e sua relação com a sociedade na antropologia. A ciência geográfica relacionando com o estudo do lugar. E os fundamentos epistemológicos da geografia cultural, autores e temas. O que é cultura? A palavra cultura é de origem latina do verbo colere, que significa cultivar. Diz respeito à humanidade como um todo e ao mesmo tempo a cada um dos povos, nações, sociedades e grupos humanos. É uma dimensão do processo social, da vida de uma sociedade, uma construção histórica. É a favor do progresso social, da liberdade, da luta contra a exploração de uma parte da sociedade por outra e da superação da opressão das desigualdades. A diversidade das culturas é o resultado de uma história particular e suas relações com outras culturas, as quais podem ter características bem diferentes. Acompanha a variedade da história humana. Expressa as possibilidades de vida social organizada. Registra graus e formas diferentes de domínio humano sobre a sociedade. Presta atenção nessa citação. A qualidade de uma sociedade variará segundo a qualidade de seus valores básicos, sua conformidade com suas necessidades e circunstâncias e segundo a coerência e eficácia com que eles são executados. Refletir sobre essa citação. Otis Lee. A qualidade de uma sociedade. Valores básicos. Sobre as mudanças culturais. A cultura se modifica pelo acréscimo de invenções
e com alteração ou substituição de métodos antigos. Lembram esvaziar a mente? Os preconceitos pré-existentes dos membros de uma sociedade receptora facilitam ou bloqueiam a aceitação ou o empréstimo de uma nova possibilidade cultural. Já a aculturação é quando uma sociedade empreende uma mudança cultural drástica em outra sociedade. A cultura e o lugar. E aqui tem outra citação bem interessante para que a gente compreenda a importância de trabalhar já com os pequenos as questões culturais do lugar. A cultura é um dado fundamental na compreensão dos lugares. Ela permite perceber os laços que os indivíduos tecem entre si, sobre a maneira como instituem a sociedade, como a organizam e como a identificam ao território no qual vivem ou com o qual sonham. As maneiras como os grupos exploram o espaço, como estabelecem as relações com o ambiente, tem muito a ver com a sua cultura. Conhecê-la, portanto, pode ser significativo para compreender o lugar e entender por que as coisas acontecem do modo como estão acontecendo. Calai. A geografia no ensino. A aprendizagem dos lugares do mundo e dos seus significados para então situar o estreito espaço vivido. Um saber pensar o espaço para entender suas concepções, as espacialidades condicionam o nosso mundo vivido. Uma geografia com base nas experiências dos homens com os lugares e as paisagens. Os elementos de investigação da geografia cultural. Podemos considerar os múltiplos discursos acerca de lugar e identidade, revelando os antes ignorados sentidos de lugar e visões de paisagem, constituída mais pelos destituídos do que pelos poderosos. A distribuição passada e presente de características da cultura que se constitui a base para o reconhecimento das áreas culturais. E as interconexões entre as forças globais e a particularidade local alteram os relacionamentos entre identidade, significado e lugar. Outro elemento marcante é o mapa. O mapa é um instrumento para interpretar o lugar. É a representação de um determinado espaço com diversas informações reais e concretas de toda a realidade vivida. O mapa é a síntese do lugar, o qual proporciona conhecimento e reflexão e uma leitura do espaço real. Vamos partir agora para uma abordagem da geografia cultural, tendo como perspectiva o turismo no município de Erechim. A área delimitada. O município de Erechim, ao norte do estado do Rio Grande do Sul, não apenas como um dado de localização espacial, mas como suporte cultural e social a partir das pessoas e das experiências neste lugar. O turismo como perspectiva, por quê? Porque o turismo preza pela prevenção ambiental e consciência ecológica.
a preservação do patrimônio cultural e histórico, a valorização do patrimônio humano, também os cuidados com a limpeza e o embelezamento da cidade. É possível, então, entender a evolução cultural, pessoal e coletiva de todos os habitantes. Ao final do trabalho, é possível traçar algumas considerações. A geografia cultural passa a ser uma explicação do presente vivido, do cotidiano do lugar, porém com o entendimento do passado. A geografia cultural moderna inclui os elementos da história e da geografia do passado, bem como os elementos das forças de mudança que criaram o mundo atual. A geografia cultural local, nas séries finais do ensino fundamental, pode fornecer uma moldura para a compreensão dos elementos culturais da geografia mundial, partindo do estudo local. Ao verificar a evolução cultural no município de Erechim, foi possível clarear alguns pontos. Há motivos que fazem emperrar o desenvolvimento de certas atividades. Há resistência quanto a novas atividades econômicas. E o turismo ainda é uma alternativa, mas é preciso assinalar para dar resultado. Agora vamos abordar outro estudo. Resultado da especialização em mídias na educação, tendo como resultado final o trabalho com o título Do Giz ao Notebook, a geografia aliada às mídias, um desafio para o professor do ensino público. Esse estudo foi desenvolvido nos anos de 2008, 2009 e 2010, onde eu atuava como professora de geografia na Escola de Educação Básica Carlos Frias, na cidade de Ipira, no oeste de Santa Catarina. A proposta deste projeto: utilizar as mídias no ensino da geografia em escolas públicas, contribuindo para uma aprendizagem integral em conexão com o mundo globalizado atual. Tornar as aulas de geografia mais dinâmicas e agradáveis, possibilitando todas as formas de conhecimento na prática pedagógica. Em busca de resultados que atuem diretamente no aprendizado do aluno da escola pública, para que os alunos se tornem sujeitos de seu próprio conhecimento, sejam autores criativos e capazes de desenvolver as atividades com entusiasmo. E para que se dediquem à construção de um futuro mais promissor, a partir do mundo maravilhoso oferecido pelo uso adequado das mídias. E o questionamento principal é: a geografia mais as mídias é um desafio para o professor da escola pública? Por quê? Porque o professor que reúne conhecimento do conteúdo pedagógico e das novas tecnologias, ele vai ter maior segurança, então igual a segurança. Mas quando isso ainda não está à disposição, as mídias devem contribuir para uma aprendizagem integral, em conexão com o mundo atual.
E o que são mídias? Adotamos a definição de mídias como parte de um vasto e complexo sistema de expressão e comunicação. Literalmente, corresponde ao plural de meio, cujos correspondentes em latim são média e medium, respectivamente. A mídia também é organizada pela maneira como uma informação é transformada e disseminada. E aí temos a mídia impressa, a mídia eletrônica e a mídia digital, dentre outras. Junto disso, todo o aparato tecnológico empregado para registrar as informações. Fitas de vídeo, DVDs, CDs e todos os equipamentos do hardware de computadores, notebooks, celulares. Alguns dados sobre a educação no Brasil, segundo o INEP-MEC. 90% dos 52 milhões de estudantes na educação básica estão em escolas públicas. Em 1999, apenas 7.695 escolas do Brasil possuíam acesso à rede mundial de computadores. Apenas 11 em cada estabelecimento dispunham de equipamentos para atividades pedagógicas como laboratórios de ciência ou de informática. A população brasileira de 15 a 64 anos, com nível de escolaridade de primeira a quarta série, não entendem o que leem. Isso foi pesquisado num período de 2001 a 2007. Então, para o momento que estamos transmitindo isso hoje, são dados desatualizados. Então, percebam que desse período até o momento atual, se passaram em torno de 12 anos e já temos uma evolução quanto à distribuição de equipamentos nas escolas de educação básica no Brasil inteiro. A importância das mídias na escola pública. Conforme estes e outros dados pesquisados, o profissional da educação está aquém do que é exigido para se sentir seguro ao relacionar o que vem trabalhando com as mídias e os novos recursos tecnológicos disponíveis. Daí podemos perceber que a internet, como inovação, é um desafio, mas é preciso que haja o enfrentamento tanto dos profissionais quanto das instituições para que ocorra rapidamente o processo de atualização. Em busca de soluções, as novas mídias suportam tecnologias intelectuais que ampliam, exteriorizam e alteram muitas funções cognitivas humanas: a memória, a imaginação, a percepção e o raciocínio. Então, não há perigo em defender o uso das mídias. Essa é uma citação de Loyola de Souza. A importância de novas tecnologias para o ensino da geografia. Vários autores destacam que nos deparamos com um cenário de manipulação e de controle, do acesso à informação e de um sistema capitalista de conjunturas incrivelmente complexas. Nesse contexto, ocorre uma série de imposições e situações coercitivas que nos cercam, nos oprimem e atuam no sentido de conformar ideologicamente os indivíduos a agirem de acordo com uma série de normas impostas.
Pascoal cita outros autores, tais como Milton Santos, Maria da Conceição Tavares e Otávio Iani. As ideias deste trabalho defendem com convicção que os profissionais envolvidos na docência de geografia devem ter um maior comprometimento social, de maneira que não fiquem inertes diante da situação vivida pela humanidade nesses últimos tempos sob a ética capitalista. O objetivo do trabalho envolve o entendimento da realidade do mundo e da realidade dos indivíduos, bem como os próprios ideais de cidadania e democracia. Não é possível se pensar em uma geografia brasileira distanciando-a do efetivo processo de formação do cidadão brasileiro crítico e autônomo. O estudo da geografia é dinâmico. É um estudo que aborda os fenômenos na atualidade, naturais e sociais. Daí a importância de valorizar e promover a produção do conhecimento, a partir dos conteúdos específicos, utilizando as mídias. São elas TV, vídeo, computador, internet, rádio, jornais e revistas, assim como os recursos de aprendizagem e ilustrações. E por que aliar as mídias à geografia, ou a geografia às mídias? Desde criança, as pessoas têm contato com o meio físico que habitam. Em reflexões sobre o lugar onde vive, inclui-se os fatores culturais da vida cotidiana, as paisagens, o clima, o relevo, rios e as atividades econômicas que se desenvolvem, bem como a relação existente entre tudo isso e o mundo globalizado. Desenvolvem as primeiras noções sobre o território, o espaço geográfico, e os significados nascem acompanhando-os até a construção dos conceitos de território e territorialidade, ou seja, do conhecimento científico. Daí a importância da inserção das mídias no ensino público, que passa a ser as lentes de aumento que proporcionam uma análise crítica do mundo e o conhecimento didático da geografia. As mídias podem revolucionar o modo de ensinar geografia? A utilização das mídias cria novas possibilidades e oferece ao professor uma estratégia capaz de auxiliá-lo na coordenação dos conhecimentos específicos dos alunos. Há projetos inovadores que podem revolucionar o sistema de ensino, utilizando as ferramentas gratuitas disponíveis na internet. O que é software educacional? É um recurso técnico-pedagógico com os objetivos educacionais pré-estabelecidos para o ensino e aprendizagem de seu público ativo. É todo e qualquer software utilizado com a finalidade educativa integrada às atividades curriculares, com a possibilidade de ser uma ferramenta multidisciplinar à disposição de alunos e de professores. Do giz ao notebook. Podem ser dois caminhos paralelos. É o conhecimento teórico, a pesquisa bibliográfica e leituras pertinentes ao tema. E propostas de trabalhos com os alunos, aliando aos conteúdos curriculares de cada série as mídias, sejam elas rádio, revista, televisão, impressos e também os sites da internet. O conhecimento na prática desenvolvido com os alunos da Escola Carlos Fries, tanto no ensino fundamental, de 5ª a 8ª série,
quanto no ensino médio, primeira a terceira série. Refletindo sobre a praxis docente. Devido a tantas transformações na sociedade mundial nos últimos 40 anos, o livro didático, como o único recurso, torna um professor autoritário, que apenas se acha detentor do conhecimento, com verdades absolutas. Mas isso já está ultrapassado. São métodos que já não funcionam, mas que ainda se encontram reproduzidos nas escolas. Aqui vamos ter alguns depoimentos de alunos que tiveram aula com professores tradicionais e aulas convencionais. Isso quer dizer com o uso de giz, quadro negro, mapas, atlas, retroprojetor, mimeógrafo, como método de avaliação voltado apenas para provas baseadas em questionários e decorebas, que tiveram a geografia como uma disciplina pouco interessante. Também tivemos alguns elogios do tipo: professora, comprovei que os seus métodos de ensino moderno são corretos, pois gabaritei a prova de geografia no concurso de vestibular da CAF. Também consegui responder questões de outras provas com o conteúdo pesquisado para trabalhos. Esta foi uma aluna da segunda série que se antecipou para entender o processo das provas do Enem e fez o Enem então na segunda série. Inserindo as mídias e as novas tecnologias às aulas de geografia. A seguir teremos alguns exemplos de projetos de estudo e atividades desenvolvidas com a utilização das mídias. No ensino fundamental, desenvolvemos trabalhos em grupo com a sétima e com a quinta série. Um projeto para a sensibilização ambiental. E aí tivemos produção de trabalhos de pesquisa e também de produção de slides. Aqui temos os painéis criados por alunos EcoCid, da consciência ambiental. Esses painéis foram expostos no painel, em forma de painel no pátio da escola, a partir da reutilização de material com o papel Paraná, usado anteriormente e recoberto com jornais velhos, as gravuras retiradas de jornais, cartolinas para a colagem das gravuras, desenho dos alunos com lápis de cor e colagens, madeiras utilizadas para a montagem do suporte dos painéis. E, por último, uma camada de verniz para proteger contra as intempéries do tempo. As atividades com os alunos do ensino fundamental foram atividades específicas para cada série, a partir do conteúdo do livro didático para a introdução do tema. As atividades iniciais: leitura e discussão sobre o tema com o grupo de alunos de cada série. Proposta de atividades a serem desenvolvidas na sala de informática. Orientação do passo a passo para a pesquisa de imagens e textos a serem realizadas em sites da web e as postagens de trabalhos nos blogs criados pelos próprios alunos. Sendo que os alunos do ensino fundamental realizam pesquisa sobre a utilização das mídias, respondem questionário, analisam os dados, elaboram planilhas e gráficos
e postam os resultados em painéis e no blog. As novas tecnologias utilizadas: computador com sistema operacional Linux, digitação de dados em planilhas eletrônicas para criar os gráficos relativos à pesquisa realizada. Aqui temos um gráfico demonstrando a estatística da pesquisa sobre as mídias na educação. Foram alunos da 7ª série. E aqui eles trazem a utilização das mídias com uma pesquisa com os próprios colegas da escola. Mais um gráfico apresentando o resultado da pesquisa realizada pelos alunos da 7ª série, que demonstra como é usada a internet, de que forma é também utilizada a televisão, o rádio, jornal, revista. E aqui tem alguns dados. Como são utilizadas as mídias em casa? Aqui nós temos algumas imagens, que foram selecionadas dos alunos trabalhando no laboratório de informática e também na biblioteca para a realização da pesquisa. Outro tema abordado nesse trabalho com os alunos do ensino médio, temos como tema principal conflitos do mundo. E este assunto deu origem a trabalhos excelentes. Houve inicialmente leitura e discussão a partir do conteúdo do livro. Depois pesquisaram o conteúdo também em livros, revistas e sites da internet. Criaram slides e depois socializaram o conteúdo pesquisado com os colegas da turma e também postando trabalhos num blog criado para essa turma, para os alunos da 1ª série do ensino médio. Aqui também mais uma apresentação dos alunos da 2ª série, com trabalhos de pesquisa, produção de slides e apresentação dessas produções para os colegas e também no blog. Finalizando o trabalho, temos as considerações. Nos anos de trabalho na Escola Carlos Fries, com a inserção das mídias nas aulas de geografia, ficou claro que os alunos passam a ser sujeitos de seu próprio conhecimento. São autores, criativos, desenvolvem as atividades com entusiasmo e se dedicam à construção de um futuro mais promissor. Estes alunos se tornam mais interessados, curiosos, usam o tempo a seu favor, se informam e buscam conhecer o mundo, ampliando seu conhecimento a partir do uso adequado das mídias. A prática docente pode e deve ampliar os horizontes dos indivíduos envolvidos. Tal situação pode se tornar um ciclo vicioso positivo. De um lado, professor alegre e do outro, alunos motivados. É preciso ir além, despertar o interesse do aluno para que esse pensamento inacabado seja a construção de um novo futuro, a fim de desafiá-lo, questioná-lo, instigando-os a rever assuntos estudados. Aos professores. Não há uma verdade absoluta. Há sim um olhar que pode ser visto com o seu auxílio, pensando na sua realidade e valorizando seus conhecimentos pré-existentes. Nesse processo ensino-aprendizagem,
quando os alunos estão motivados e interessados, se tornam agentes ativos e preparados para atuar de uma forma crítica e consciente na sociedade na qual estão inseridos. Políticas de acesso à educação superior, a contribuição do programa Universidade para Todos, o ProUni, na Universidade do Oeste de Santa Catarina. Eu realizei então um mestrado na UNOESC de Joaçaba, mestrado em Educação, e a duração desse mestrado é no mínimo 2 anos. Para a finalização dessa pós-graduação, para que a gente tenha o título então de mestre, é realizada a dissertação, e a minha foi baseada então nesse tema aí, o ProUni nas universidades comunitárias, tendo como foco a UNOESC, no mestrado de Educação. Aqui eu vou compartilhar com vocês como ocorreu então o processo de criação dessa dissertação. E aí nós vamos para a origem do tema. A origem do tema está diretamente ligada à história individual e à história dos sujeitos envolvidos. Porque eu, sendo professora de Geografia na Rede Estadual de Educação Básica, em uma escola localizada na região oeste de Santa Catarina, foi possível a realização, então, desse mestrado no Programa de Pós-Graduação de Educação da Universidade do Oeste de Santa Catarina, UNOESC. E isso traz, então, um olhar para a realidade local e as inquietações como professora, baseadas nas dúvidas e incertezas junto aos estudantes e egressos do ensino médio. E o problema da pesquisa? Qual é a contribuição do ProUni enquanto política de acesso e permanência ao ensino superior na área das ciências humanas da UNOESC? E aqui então estamos falando do professor que está fazendo a sua graduação lá na UNOESC, nos cursos de licenciatura. Para definir a pesquisa, definimos também o objetivo geral. Analisar a contribuição do ProUni enquanto política de acesso e permanência ao ensino superior na área das ciências humanas da UNOESC. Objetivos específicos. Identificar o ProUni enquanto política de acesso e permanência no discurso do Estado. Estudar os critérios de distribuição de bolsas, tanto pelo Estado quanto pela UNOESC. Identificar o número de bolsas integrais e parciais. Levantar o perfil dos bolsistas na área das ciências humanas na UNOESC. Delimitar o número de beneficiados que tiveram acesso e não concluíram, os que concluíram e aqueles que saíram antes de completar 50% da grade curricular. Refletir sobre o ProUni enquanto política de acesso e permanência na área das ciências humanas da UNOESC. Justificativa. Integramos o grupo de pesquisa sobre o ensino superior no mestrado em educação da instituição UNOESC.
olhar para a nossa realidade no intuito de proporcionar um feedback do ProUni desde a sua implementação como política de acesso e permanência dos acadêmicos na área de ciências humanas. Sabemos que o sistema educacional de ensino superior vigente é insuficiente para atender a demanda dos estudantes oriundos da educação básica na rede pública. Na década de 1990 e 2000, houve incentivo ao setor privado com uma série de políticas e programas, dentre eles o Programa Universidade para Todos, o ProUni, que é foco desse estudo junto às universidades comunitárias. Temos também como justificativa que o tema interessa ao debate sobre políticas públicas, pois envolve os mecanismos de tomada de decisão, suas implicações nos modelos de avaliação da educação superior e também pode ser um aporte a outras discussões frente aos desafios em relação ao cenário internacional globalizado. A metodologia utilizada tem uma abordagem histórico-crítica, bibliográfica e documental. A natureza do objeto a ser investigado requereu uma pesquisa qualitativa, mas a análise qualitativa não rejeita de forma alguma a quantificação. Resultados esperados: oferecer à universidade uma avaliação efetiva do ProUni. Número de bolsas distribuídas, quem são os acadêmicos da área das ciências humanas beneficiados, o número de bolsistas que tiveram acesso e quantos desistiram, bem como suscitar diferentes debates e reflexões sobre possíveis modificações conjunturais necessárias frente ao processo de globalização, implicar no atendimento das demandas locais, econômicas, políticas, sociais e culturais, devido à competitividade mundial, da mundialização do capital financeiro e da revolução técnico-científica. Aqui nós apresentamos então como foi composto esse trabalho final, a dissertação. O sumário, tendo como introdução fundamentos teórico-metodológicos da pesquisa, as instituições comunitárias catarinenses e o seu contexto histórico, o Programa Universidade para Todos, a área das ciências humanas na UNOESC e o ProUni, finalizando com as considerações. Aqui temos uma citação do Kozik para instigar a reflexão. Aquilo de onde a ciência inicia a própria exposição já é resultado de uma investigação e de uma apropriação crítico-científica da matéria. Vou apresentar agora a estrutura da pesquisa, não propriamente o conteúdo pesquisado, mas como que se estruturou então a dissertação. No capítulo 2, apresentamos os fundamentos teórico-metodológicos da pesquisa, delimitando o campo do conhecimento com a revisão de literatura a partir de uma busca seletiva e crítica em fonte de informação das produções científicas, no intuito de quantificar e analisar a produção científica sobre o tema aqui no Brasil. Compusemos o quadro teórico com a análise da produção científica selecionada. Abordamos o caminho metodológico adotado para a realização dessa pesquisa e servimos-nos então de vários autores, dentre eles
Osga, Corsetti, Frigoto, Gamboa, Kozik, Zanten, Minayo, Gramsci e Saviani. No capítulo 3, apresentamos a pesquisa realizada sobre as instituições de ensino superior comunitárias catarinenses. Historiamos e contextualizamos o processo histórico. Também serviu para ampliar as informações sobre as instituições presentes na região oeste catarinense, aprofundando o olhar para o universo institucional da UNOESC. No capítulo 4, abordamos então o ProUni. O ProUni enquanto política de acesso e permanência à educação superior segundo o discurso do Estado. Historiar e trazer para o debate os critérios de distribuição de bolsas. Uma análise quantitativa do número de bolsas integrais e parciais distribuídas pelo Estado Nacional desde a sua implementação no estado de Santa Catarina e na região de abrangência da UNOESC, no intuito de responder às indagações: como surgiu o ProUni, sob qual discurso do Estado, quais são os critérios adotados para a distribuição de bolsas tanto no Estado quanto na UNOESC, quantas bolsas de estudo integrais e parciais são distribuídas via ProUni, e quais são os desafios e as possibilidades ou impossibilidades do ProUni nas universidades comunitárias. No capítulo 5, temos a área das ciências humanas da UNOESC e o ProUni. A partir do estudo dos critérios de distribuição das bolsas, a identificação do número de bolsas integrais e parciais, a delimitação do número de beneficiados que tiveram acesso e não concluíram, e também os que concluíram, e aqueles que saíram antes de completar 50% da grade curricular. Apresentamos também um breve relato histórico da área das ciências humanas, com a exposição dos dados fornecidos pelo Serviço de Apoio ao Estudante, o SAI, da UNOESC, referente a todas as bolsas distribuídas. O reflexo sobre o ProUni enquanto política de acesso e permanência na área das ciências humanas da UNOESC. Considerações finais. Citação Marx e Engels. Os homens são produtos das circunstâncias e da educação. Portanto, homens modificados são produtos de circunstâncias diferentes e da educação modificada. Esquece que as circunstâncias são modificadas precisamente pelos homens e que o próprio educador precisa ser educado. Nas considerações finais, elencamos o ProUni, as instituições comunitárias de ensino superior, a área das ciências humanas, a quantidade de bolsas distribuídas, parciais e integrais, os critérios adotados para a distribuição dessas bolsas e também um feedback do ProUni para a UNOESC. As instituições comunitárias de ensino superior fizeram parte da expansão do ensino superior no Brasil com a Reforma Universitária de 1968. As universidades federais, as universidades públicas, estavam localizadas principalmente nos grandes centros urbanos e havia um jogo político em torno da privatização da educação superior. E era uma disputa entre o público e o privado. Passa então a ter uma hierarquização acadêmica no interior do campo do ensino superior brasileiro.
Tecemos também algumas considerações quanto ao ProUni na área das ciências humanas na UNOESC, como política de acesso e permanência dos estudantes à educação superior, como sendo uma instituição comunitária de ensino superior para o desenvolvimento regional. Aí alguns questionamentos. Quais são as condições para ampliar o mercado de ensino superior e também o acesso aos estudantes de baixa renda oriundos das escolas públicas? As políticas de educação superior é um direito e também desenvolvimento da sociedade e também do Estado. Entendemos que o acesso à educação superior precisa levar em consideração as condições sociais existentes e propor políticas públicas que garantam uma trajetória escolar de mais equidade e conhecimento para todos. E neste mapa podemos identificar a região de abrangência da UNOESC, oeste de Santa Catarina. Eu sou a professora Raquel Marmentini e aí está um resumo da obra O Gosto por Aprender e Ensinar. A partir de agora, seguem todas as referências bibliográficas utilizadas para escrever a trajetória acadêmica desde a graduação até o mestrado, de 2001 a 2017.